Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Que bênção, que tempo precioso. Nossa, dá um vazio, né? Tudo, haja o que houver, vem o que vier, e daqui a pouco, glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, por favor, dá continuidade ao nosso culto. Glória a Deus que você veio, que nós estamos aqui. Vamos continuar adorando o Senhor através agora da palavra dEle. Você já entregou seu louvor, obrigado, irmão. Entregou a sua oferta, sua adoração. E agora nós vamos à palavra de Deus, Mateus capítulo 20. Glória a Deus. Nós sempre colocamos aqui às quintas-feiras, aprendendo com, né? E hoje eu quero falar sobre uma parábola de Jesus. Então a gente colocou aqui, aprendendo com Jesus. Vai aparecer aí. Tá quase, né? Aê, glória a Deus. Nenhum glória, mas tá bom, amém. Aqui, ó. Aê, glória a Deus, amém. Aprendendo com Jesus a parábola dos trabalhadores da vinha. Aê, glória a Deus. Você tá aqui, amém? Que bom que você está aqui. Você vive? Amém. Que bom também. Então essa parábola, irmãos, é uma parábola muito rica em detalhes. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. E eu penso e creio que Deus ele pode edificar algo poderoso nas nossas vidas e nos nossos corações hoje. Amém? Você acredita que Deus fala aos nossos corações também na quinta-feira? Que às vezes a gente pensa no domingo que o negócio, né, é mais legal. Mas na quinta-feira Deus pode fazer também, não pode? Pode, na segunda, na terça, na quarta. Deus é Deus e Ele pode fazer em qualquer dia, em qualquer momento. E eu creio que Ele preparou esse momento para que seja um momento especial na minha vida e na sua, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 20, eu vou ler aqui. Eu acho. Isso, obrigado. Mateus capítulo 20, essa versão aqui está mais legal que a minha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Versículo 15: porventura não me é lícito fazer que quero do que é meu, ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos
escolhidos. Pai, nós te damos graças mais uma vez, adoramos o teu santo nome. Senhor, clamamos para que o Senhor fale conosco de uma maneira, Senhor, especial. Nós sempre oramos nessa direção. Por quê, Senhor? Porque cremos que a Tua palavra tem esse poder de manifestar em nós entendimento, sabedoria, transformação, cura. Então, Senhor, faça segundo a Tua vontade nesta noite. Toma as nossas vidas e corações, Senhor, e que possamos sair daqui edificados com a Tua palavra e o Teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. A versão estava melhor aqui, mas é estranho ficar lendo ali de costa para a igreja, é esquisito. Irmãos, nós estamos falando, como eu disse, às quintas, com uma intenção aqui, de que a gente possa receber uma palavra de transformação para as nossas vidas, assim como eu disse, mas que também a gente possa entender a palavra um pouco mais a fundo, né? De uma maneira mais profunda. Por quê? Todas as vezes que nós despertamos esse desejo, que nós temos esse entendimento de buscar entender o que a palavra ela realmente está falando conosco, não o que a gente quer entender, mas o que Deus está falando. Você percebe que há uma diferença nisso? Porque às vezes a gente lê ou a gente ouve alguma coisa de uma maneira conforme a gente gostaria que fosse. Mas na verdade nós precisamos ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus da maneira como Ele está falando, da maneira como Ele quer ensinar, da maneira como Ele está colocando. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Eu coloquei algumas coisas aqui, eu separei em tópicos, como tenho feito, e eu penso, irmão, que hoje nós vamos receber um entendimento especial mesmo, da parte de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos inseridos em um mundo, vivendo diariamente, consumindo, assistindo, ouvindo, coisas que vão muitas vezes contra o que é o reino de Deus para as nossas vidas. E aí nós vamos formando pilares, nós vamos fazendo bases, nós vamos criando alguns entendimentos, e às vezes de uma maneira inconsciente, que são contrários ao que Deus Ele estabeleceu, ao que Ele direciona para que seus filhos vivam. E ele começa essa parábola dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante. Ou seja, ele vai explicar, discorrer um assunto, e ele vai dar um exemplo, mas ele está dizendo, este exemplo é para simbolizar, é para que vocês entendam como é que Deus faz as coisas, como é que Deus vê as coisas. Por quê? Jesus ele usava as parábolas, Jesus ele usava o que as pessoas viviam, qual era o ambiente, qual era o contexto, como era o mundo naquela época. Então ele está falando por quê? Porque muitos viviam da agricultura, e era uma linguagem que a maioria deles entendiam. Então ele está dando um exemplo para que as pessoas possam entender, porque o reino de Deus, ele excede muito o nosso entendimento. Você consegue entender isso? A nossa cabeça é assim, limitada, e o reino de Deus é gigante. Então, para compreender tudo o que Deus fez, como Ele faz, isso é muito para nós. Então Jesus ele ele muitas vezes simplifica de uma maneira como eles entendiam, como eles conheciam o mundo, para que as pessoas pudessem de fato entender o que ele estava querendo dizer, para que pudessem aplicá-lo da maneira correta. Então ele começa a contar uma parábola, ele começa a contar uma história, irmão, de como é o reino de Deus, de como Deus faz as coisas, de como Deus vai fazer as coisas. E aí a gente vai vendo que algumas pessoas não entendem e até se acham injustiçadas. E como é semelhante ao que a igreja vive, irmão, 2000 anos depois. Porque nós temos a tendência de sempre ficar repetindo. O ser humano, né, o crente, o filho de Deus, de ficar repetindo a história. A gente vai olhando a Bíblia e vai vendo como o povo de Deus deu trabalho. É claro que não é a gente, irmão. Era eles aqui, né?
A gente está tudo certo, a gente não dá trabalho nenhum, a gente entende tudo que Deus fala, aí a gente obedece ainda, aplica, né? Todo dia. Tem que ver direitinho, né? Mas é a história, e aí qual que é a intenção, irmão? O que eu penso que Deus faz nas nossas vidas em um culto como esse? Ele quer que você, de alguma maneira, entenda isso, para que você quebre isso sobre a sua vida. Para que você não seja alguém que vai repetindo história, para que você não seja alguém que fica no meio do caminho, para que você seja alguém que entende o que o Pai está querendo dizer e consegue aplicar na sua vida. É difícil, irmão. O fato de estar numa igreja não é a mesma coisa de que eu estou entendendo o que Deus tem para a minha vida e estou obedecendo. Não é a mesma coisa. Pode simbolizar, irmão, pode dizer que você é salvo, pode, porque você crê e foi batizado, e isso é muito. Mas mesmo muitos salvos não trabalham, irmão. E ao invés de trabalhar, tem uma coisa aqui que eu entendo que é simples do Evangelho. No Evangelho, ou você trabalha ou você dá trabalho. Você entende isso? É isso, irmão. Se você não está trabalhando no reino de Deus por algum motivo, você está dando trabalho e não está percebendo. Você está sendo pesado para alguém. Você está deixando de edificar alguém. Você está deixando de transformar sua própria casa, sua própria família. Então, ou você trabalha, ou provavelmente você está dando trabalho. Eu trabalho, eu cumpro a escala, eu venho aqui, me mandaram fazer isso, eu obedeço. Irmão, tem que ver se é o que Deus te chamou para fazer. Eu digo com segurança no meu coração, tem gente que foi chamado para ser professor da escolinha, das crianças, mas está no louvor. Está cumprindo a escala, mas não está obedecendo e nem entendeu o que Deus chamou para fazer. Porque eu sonho, porque eu quero, porque esse é o meu chamado. Não é não, irmão. Busca o Senhor para você ver. E eu estou falando só de coisas aqui dentro para dar exemplo para você. Mas o reino de Deus é muito maior do que o serviço que a gente faz só aqui dentro da igreja. O serviço que a gente faz na igreja é importante? Claro que é. Mas é apenas uma parte. Você entende isso? Tem gente que traz a Bíblia para a igreja, que serve na igreja, chega em casa, põe a Bíblia no armário e volta para Jesus no próximo culto. Misericórdia, alguém deveria falar, fala a Deus. Eu só servo Deus no culto. Não faz sentido, irmão. E aí o que Jesus está propondo? O reino de Deus é semelhante a esta parábola. Eu vou voltar no 11 e no 12, eu vou no meu mesmo aqui, tá? Não vou mais ali não. É outra tradução, mas você vai entender, tá aqui, ó. Versículo 11 e 12, mesmo capítulo 20, não precisa abrir não, você vai comigo. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, versículo 11, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Eu coloquei primeiro tópico assim, não viva de comparação. Por quê? Quando a gente se compara, provavelmente a gente vai se frustrar, irmão. E aí os caras chegaram lá, estavam lá na praça esperando um trabalho. Amém? Você leu o texto aqui junto comigo, você entendeu. Eles estavam na praça esperando um trabalho. O que a gente entende olhando aquela parábola toda? Que alguns conseguiram trabalho, outros não. Então eles conseguiram trabalho. Eu saí da minha casa e eu fui até um lugar onde as pessoas contratam e eu consegui o que eu queria. E aí tá tudo bem, eu vou te pagar um denário, beleza? Beleza. O que é um denário? O denário é um salário de um dia, é uma diária. É o preço justo por uma diária. Eles não estavam recebendo menos do que deveriam e nem mais. O denário era mais ou menos isso, é um preço de uma diária. Quanto você ganha por dia aí na sua profissão, esse é o denário. Sei lá, 150, 200, 100 reais, esse era o denário. Combinaram, eu não estou fazendo nada, estou procurando um trabalho para hoje. Alguém chegou e falou assim, vem trabalhar comigo, eu vou te dar 150 reais. Ufa, vou ganhar o dinheiro para levar, vou sair daqui, vou passar no CRIO, vou passar no açaí, vou comprar lá uma misturinha, um frango, já vou ter para hoje, para amanhã, vou levar um pão, ainda vou levar um Danone para as crianças. Ganhei.
R$ 150, combinou, no fim do dia eu recebi. Só que aí eles foram olhar alguém que estava sendo mais abençoado, que estava ganhando um pouco mais, ou que estava trabalhando um pouco menos, e eles esqueceram qual era o combinado, ou o que aquele dono daquela vinha já tinha feito para eles. Eles não tinham nada e agora eles tinham um salário de um dia. E muitas vezes, irmão, na nossa vida, na minha vida e na sua, nós esfriamos na fé, nós vamos desanimando. Quanta gente desanimada dentro da igreja, porque está esperando um salário que Deus não combinou com você, que talvez seja o que você deseja, mas não era o combinado. O combinado, quando Jesus alcançou a tua casa, qual que era? Eu vim aqui, você estava perdido, agora você não está mais, você está achado. Eu vim aqui, você estava doente, agora você não está mais, você está curado. Eu vim aqui, você estava destruído, agora você não está mais, você é restaurado. Eu vim aqui porque você estava longe, você estava indo para o inferno, e agora você não está mais, você é salvo. Esse é o seu salário, é a eternidade. Aí você lá no começo fala o quê? Uau! Eu estava morto, agora eu vivo. Eu não tinha ninguém, agora eu tenho Jesus. Esse salário é maravilhoso. Aí eu começo a caminhar, aí eu vejo alguém chegou depois, já está cantando na igreja. Eu estou aqui faz 5 anos servindo. Será que esse bispo não me vê aqui? Deixa eu só dizer uma coisa para você, irmão. Vou aproveitar, né, o embalo que eu estou aqui. Não sou eu que pago o teu salário. Quem paga o teu salário é Deus, irmão. Nem que eu quisesse, eu ia poder pagar. Então o teu negócio é com Deus. Por mais que você esteja aqui, eu gosto que você esteja, e nós temos muita coisa para construir junto. Não espere de mim o que eu não posso te dar. Eu posso e estou aqui, penso, para te mostrar o caminho, para ser usado por Deus sobre a tua vida, para te dar a direção, para que você chegue até aquele que sim, esse pode prover alguma coisa sobre a tua vida. Porque como eu disse domingo, às vezes a gente espera de um tanque, a gente espera de um pastor, a gente espera de um líder, a gente espera de um pai, de uma mãe. Só que quem pode, quem combinou e quem paga o salário é o Senhor dos Exércitos. Mas aí eu fico olhando e falo, poxa, tô aqui ó, na labuta já tem mó tempão, meu. Ô Deus, esqueceu de mim? Tô olhando ali ó, os caras tá indo mó bem e eu tô aqui, ninguém me vê. Não consigo ficar se comparando, irmão. E o reino de Deus não é feito por comparação. O reino de Deus é feito de um combinado. Entenda isso, irmão. Isso pode desanimar você ou pode fazer você entender para você mudar daqui para frente. Deus não te deve nada. O salário que Ele combinou com você era lá na cruz e Ele já pagou antes de você nascer. Então a gente não pode olhar para Deus como cadê meu denário? Você está dando 2 denários ali para o cara e eu que só tenho 1. Ou o cara chegou agora e já está ganhando a mesma coisa que eu, no mesmo lugar que eu. Não fique se comparando, irmão. Não se compare, porque a comparação vai matar você. Deus ele tem um plano particular, peculiar para cada um. Amém? Segundo, é preciso confiar mesmo sem saber o que vem depois. Esses caras que estavam reclamando, eles sabiam quanto que eles iam ganhar. Os que chegaram depois não sabiam. Olha o que ele fala, versículo 3 ao 5. Ele fala assim, ó. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Estava lá esperando. Estava avulso, que nem diz hoje aí, né? E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Não tem mais um denário aqui, não tem mais um salário, não tem mais eu vou te dar tanto. Vai lá, você estava aí de bobeira até agora, qualquer coisa que eu te der vai ser melhor do que nada. Esse está sendo combinado. O que ele está fazendo? Não está mais prometendo um denário. E aí diz assim, tendo saído outra vez perto da hora sexta, da mesma forma. Versículo 6. E saindo por volta, era até o 5 mesmo, é isso.
senão eu vou entrar no outro tópico, É preciso confiar mesmo sem saber o que vem depois, irmão. Os primeiros que foram chamados, denário, beleza? Esses cara, é incrível como Deus é perfeito. Tem gente metódica, irmão. E Deus sabe disso. Tem gente que não vai saber se comportar, reagir, se não souber o que vai acontecer. É a característica da pessoa. Esse é o primeiro, vai lá, você vai, tá bom, você precisa saber? Então eu vou te dar um denário. E tem uns doidos igual eu, irmão. Eu acho que eu estou nessa segunda. Vai lá e vê o que vai acontecer. É pra ir, então vai. Eu vou tirar o que for justo, então beleza, tamo aí. É com Deus? Então vamos embora. Esses são os mais sem juízo, irmão. Por quê? Porque a fé, muitas vezes, ela não anda de mão dada com as coisas que têm coerência, com aquilo que a gente pode controlar. A fé, ela é sobrenatural, é algo que a gente não pode interferir muitas vezes. Por quê? Porque é algo que a gente não tem poder. É Deus quem tem o poder, e Ele que faz na hora que Ele quer fazer. Então vai ter momentos que Deus vai te chamar e você vai falar: eu não sei no que vai dar, eu não sei de que maneira eu vou chegar, mas eu vou confiar que se Ele está chamando, Ele vai garantir. Então, irmãos, os primeiros estão reclamando porque ganharam um denário. Lá no final deu bom para esses aqui, que eles também ganharam um denário. Mas eles foram sem saber. E aí, irmão, o que o Senhor Jesus fala para o Tomé? Bem-aventurado os que não viram e creram. Porque o Tomé falou: só vou acreditar se eu ver as marcas da cruz, se eu ver a mão furada. E aí Jesus repreende Tomé falando: bem-aventurado, feliz Tomé, é quem não viu, mesmo não vendo acreditou. Feliz é quem não sabia o que ia acontecer, não sabia qual era o salário, não sabia onde ia dar seguir Jesus, mas mesmo assim confiou que Ele tinha o controle de todas as coisas e resolveu seguir. O que eu estou querendo dizer, irmão? Às vezes, você vai ter que sair do padrão. Às vezes, você vai ter que abrir mão do controle, para que o Senhor Jesus possa controlar a sua vida. Porque se eu quiser só, não vou não, quanto você vai me pagar? O cara ia falar: beleza, fica aí, tá bom, eu chamo o outro ali. E tem muitas vezes que a gente fica sem o salário, a gente fica sem viver o que Deus tem planejado para a nossa vida, porque a gente quer saber de tudo que vai acontecer. E tem horas que Deus conta, amém? E é bom, né? A gente sonha, a gente vê, a gente tem certeza, o Espírito Santo falou. E tem hora que Deus não fala, Ele só fala: vai, que eu vou te mostrar no caminho. E é em alguns momentos desses que algumas pessoas travam. Então, se você sabe que é Deus direcionando, irmão, se joga. Quem está entendendo? Só vai. É Deus que está falando? Eu estou seguindo. Eu não sei qual que é o salário, mas é Deus que chamou. Se é Deus que chamou, Ele vai garantir o que eu preciso. É fé. Fé a gente não consegue controlar. Fé a gente vive, irmão, se acredita. E aí o que a gente aprende aqui? Valeu a pena, não valeu? Sempre vai valer a pena quando for Deus chamando você para fazer alguma coisa. Sempre. Às vezes você não entende, às vezes você precisa confiar, às vezes você não vê. Mas se você obedecer, vai valer a pena. Terceiro, eu coloquei um legal aqui, irmão. Eu queria colocar assim: não seja invejoso. Mas aí eu coloquei: não seja zoião. Para essa risada aí mesmo, entendeu? Exatamente para isso. Não seja zoião, versículo 13. Eu estava esperando a risada. Se você não risse, ia me frustrar, irmão. Versículo 13 diz assim: mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? A gente falou de comparação no primeiro tópico, e muitas vezes o que a comparação gera nos nossos corações é inveja. Inveja, zoião mesmo. E eu já disse isso aqui algumas vezes, irmão, e o crente ele vive isso muitas vezes, o ser humano vive isso. Que é o quê? Alguém está lá na sarjeta, não tem nada. Aí eu vou lá e me compadeço.
quero ajudar, não acredito que você está assim, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer um ajuntamento, vamos chamar os irmãos do Esperança, vamos abençoar essa pessoa, vamos fazer uma oferta. Aí essa pessoa começa a ser restaurada, ela cresce, começa a prosperar. Eu já vi muitas vezes essa história, irmão, infelizmente. As pessoas que ajudam, elas murcham, cai o semblante. As pessoas ficam tristes, por quê? Porque eu estava lá na frente, porque eu queria viver o que ela está vivendo. Eu ajudei, ela cresceu e eu não consigo. Por quê, irmão? Isso é inveja. Por mais que nós não conquistamos alguma coisa que desejamos, nós precisamos aprender a nos alegrar com os que crescem. Nos alegrar com quem prospera financeiramente, com quem prospera ministerialmente, com quem prospera na sua família. Precisamos nos alegrar, mas a inveja é um sentimento, é algo terrível que está escondido no coração de muitos crentes. De muitos crentes. E a inveja, ela é como um câncer, irmão. Ela começa pequenininha, ela vai te consumir até te matar. A tua vida vai ficar sem alegria nenhuma. A inveja, ela vai te consumir até te matar. Então, se você percebe que você tem inveja de alguém que tem um casamento bom, e você tem luta no seu, de alguém que tem um trabalho bom, e você tem dificuldade com o trabalho, irmão, se alegra, aprende com isso. Se alegra com a conquista, com a alegria do seu irmão, porque isso vai atrair uma bênção sobre a tua vida também. Repreende sobre a tua vida. Se você está entendendo que você vive isso de vez em quando, eu não estou falando que você é do demônio, eu estou falando que você precisa combater isso na sua vida e no seu coração, porque isso vai acabar com você, porque está ligado com a comparação, mas é um estágio mais avançado, eu diria, porque aí eu passo a ficar triste, eu fico doente, porque alguém está indo bem e eu não consigo. Eu fico frustrado, desanimado, como eu disse no começo. Então, não tenha inveja, não seja zoião. Olha o que o dono da vinha está falando. Olha como é o reino de Deus. Eu estou sendo injusto? Você não combinou um denário comigo? Você não queria a sua cura, não foi curado? Você não precisava da salvação, não foi salvo? Você recebeu o seu salário, e agora está reclamando, está de olho no que o outro está recebendo. Agora, irmão, vamos ser muito sinceros. A gente ouve uma palavra dessa, a gente fala assim: eu não sou esse cara, eu quero que todo mundo vá bem, né? Agora, quantas vezes a gente não sente algo parecido com esse, irmão? Não digo que são todos, mas ficou olhando e falando assim: isso é injustiça, isso não é correto. Essa pessoa, se você olhar, irmão, nós, com olhos terrenos, nós vamos olhar e falar que é injustiça. Pô, o cara ficou o dia inteiro, nem se sabe se comeu ou se não comeu. Chegou lá no fim do dia suado, cansado, sujo, recebeu 100zão. Aí o outro, 1 horinha de trampo, deu nem tempo de suar, 100zão. Pô, peraí, cara, você tá louco? Eu tô aqui o dia inteiro, você não viu? Você me chamou lá, ainda estava de noite. Tô cortando mato. E o cara chegou agora e você já está dando 100 para ele? E aí o reino de Deus não é dessa maneira, irmão. Porque graças a Deus, graças a Ele mesmo, Deus não vê como o homem vê. A gente é assim, irmão. A gente é pequeno, mesquinho, egoísta. A gente só pensa na gente. Muitas vezes a gente é assim. Mas Deus não é assim. Deus não tem essa natureza. Deus, Ele quer abençoar todos. Deus não tarda, como Pedro diz. Deus não tarda como muitos pensam. Pelo contrário, Ele é longânimo para que todos tenham a oportunidade de serem salvos. Quarto, o reino de Deus não é sobre merecimento, é pela graça. Quantas vezes a gente fala isso, irmão?
Até quando a gente vai ter que ficar ouvindo para poder aprender. Por quê? A gente pensa que o reino de Deus é meritocracia. Eu fiz 2, então eu vou receber sobre os 2. Eu estou aqui desde as 3 da tarde, eu estou aqui desde as 2 da tarde, eu tenho que receber mais do que o irmão que chegou agora. A gente pensa que o dom que Deus nos deu, que a sabedoria que Ele nos deu, que a posição que Ele nos deu, é que vai nos levar a alguma coisa. E não é, irmão. Porque o reino de Deus não é por merecimento, é por graça. E mais uma vez eu digo, graças a Deus. Por quê? Se fosse por merecimento, irmão, o que estava esperando a gente era o inferno e não a vida eterna. Mas eu penso que prego para pessoas que vão viver a eternidade com o Senhor. Então a gente tem que entender isso. Não é o que eu estou fazendo, eu mereço porque eu fiz mais, eu mereço porque eu me esforcei mais, eu mereço porque eu faço melhor, eu mereço porque eu cheguei primeiro. Eu mereço porque eu participei da construção dessa igreja. Grande coisa, irmão. Sabe o que eu tenho para falar para você? Grande coisa. Porque é o que eu falo para mim, grande coisa. A gente não é nada, irmão. A gente está aqui só porque Deus, com a graça dele, resolveu usar a minha vida e a sua. Só isso. Tem gente que se incomoda. Por quê? Eu estou aqui já faz 3 anos. Não bati um prego. Não trouxe ninguém para a igreja. Não cuidei de ninguém. Estou nem aí para nada. E o outro chegou faz 1 ano e está pregando. Mas antes de pregar, bateu o prego, cuidou de alguém, trouxe 10 pessoas para a igreja. Aí reclama. Qual que é o meu salário? Meu salário é o mesmo que esse, eu estou ganhando menos. Mas eu mereço, porque eu já estou aqui há 3 anos. É graça, amém? Eu vou me conter com isso. Versículo 5. Versículo não, perdão. Tópico, né? No reino de Deus, trabalhadores não ficam para trás. Era para ter um glória a Deus, pelo menos. Tem algum trabalhador aqui? Então olha só, no reino de Deus, quem é trabalhador? Tem algum trabalhador aqui? Trabalhadores não ficam para trás. Versículos 6 e 7 diz assim: e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Cara, esses caras ensinam uma lição pra gente. Nos dias de hoje, o que as pessoas tinham ido para casa fazer o quê? Jogar joguinho no celular, falar, fiquei lá até 9 horas da manhã, ninguém apareceu para me contratar. Então amanhã eu volto, eu vou dormir. Os caras estavam lá no fim da tarde fazendo o quê, irmão? Esperando o quê? Quem mais que ia lá numa hora dessa contratar? Então, o que nós aprendemos? Aquele que espera, alcança. O que espera, recebe. O que espera no Senhor nunca vai ser frustrado, irmão. Ficaram lá até o fim da tarde. Eu não sei se vai chegar alguém, mas se chegar eu estou aqui. Se aparecer um biquinho, eu estou aqui. Não vou levar o Danone, mas eu levo pelo menos 10 pãozinhos para casa. Foi o que os caras estavam pensando. E o versículo 7 diz assim: respondeu-lhe: por que ninguém nos contratou? Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Os caras estavam lá. Se eles estivessem em casa, se eles tivessem desistido, se eles tivessem ido embora, eles teriam recebido a bênção? Então por que muitas vezes a gente para no meio do caminho? Porque muitas vezes a gente recebe uma resposta negativa, ou então tem um tempo de espera e a gente desiste, vai embora e deixa de receber a bênção. Pois bem, eu vim aqui para te dizer uma coisa: se você não desistir no tempo de Deus, o trabalhador, o dono da vinha, vai lá procurar o trabalhador. Irmão, não desiste não. Continua, você vai ser abençoado. Amém? Não desista, continue, espera no Senhor, porque, irmão, o que Deus prometeu, o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua, Ele é fiel para cumprir.
mas eu preciso ser trabalhador. Amém? Trabalhador. Porque tem gente que sai para trabalhar e fica pensando, tomara que não tenha trabalho. É verdade, eu conheço. Tem alguns que saem porque a mulher vai matar o cara em casa. Aí ele faz o quê? Vai e se esconde em algum lugar. Se esconde. Entreguei 20 currículos, não entregou nada. Não quer trabalhar, vagabundo. Não gosta de trabalhar, é preguiçoso. Quer ser sustentado por alguém, quer ganhar a Bolsa Família. Não contra quem recebe um auxílio quando esteja precisando, irmão. Mas se você é homem principalmente, tem saúde, experimenta acordar cedo, você vai arrumar um trabalho. Você vai ter um trabalho para fazer, irmão. Pode ser que não seja o melhor trabalho do mundo no primeiro momento, mas vai ter um trampinho para você fazer. Tem uma calçadinha para você limpar, tem uma parede para você pintar, tem, irmão. Pode acreditar que tem. Então, sai para trabalhar, porque Deus não deixa nenhum trabalhador para trás. Ai, como é lindo isso, irmão. Último, encerro com isso. A posição que você tem pouco importa, porque quem está por último pode ser o primeiro. Olha esse versículo, né? Versículo 16 diz assim: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O versículo 8 diz assim: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo aos primeiros. Cara, Deus ele faz umas coisas que é para chocar mesmo, que é para confrontar mesmo, que é para mostrar que quem manda é Ele, irmão. Deus trabalha, às vezes Ele escandaliza mesmo. Os religiosos ficam doidos, né? A gente vê isso quando Jesus esteve na terra. Os fariseus, escribas, todo mundo ficava doido com Ele, porque Ele sempre ia contra o que os caras estavam pensando ou que eles queriam que fosse, né? Então Jesus, Ele nos ensina que o reino de Deus é dessa maneira. Ele faz, não é que é uma regra o último ser o primeiro, a não ser o menor que sirva, né? Quem é menor, quem se coloca como menor, quem serve mais se torna o maior no reino de Deus. Mas não é uma regra que o último vai ser o primeiro. O que Ele está dizendo aqui, irmão, é que Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E Ele está nos ensinando, irmão, que não importa o lugar da fila que nós estamos, não importa a posição, porque não é uma corrida, não é uma competição. Eu não estou aqui para chegar primeiro que você, ou para perder. Não, nós estamos indo para o mesmo lugar, na mesma velocidade. Se você entender, nós vamos chegar lá e teremos o mesmo salário, que é viver para sempre com Ele. E não tem nada maior do que isso. Não existe nada maior do que isso. Então escuta, por quê? Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente pensa, eu estou lá no final da fila. E se você estiver direitinho com Deus, direitinho, não é fazendo as coisas para merecer. Esse é um bom filhinho, ele é bom filhinho, então toma, eu trouxe um chocolate para você. Não é sobre isso, irmão. É sobre viver o que Deus chamou você para viver. Amém? Porque o que a gente pensa muitas vezes? Como que eu sou o primeiro? Muitas vezes a gente pensa, porque eu não fumo mais maconha. Porque eu não vendo comprimido de maconha. Isso vai ficar registrado aqui na live. Tem uma irmã que não está aqui na igreja hoje, que já vendeu comprimido de maconha no passado. E hoje eu fiquei pegando no pé dela. Era legalizado, tá? Mas é engraçado, né? Um crente vender comprimido de maconha, né? É engraçado. Ela não está aqui, mas ela vai ver na live. Porque eu não fumo mais maconha, porque eu não uso mais droga, então agora eu tô topzão, eu sou o primeiro da fila. Porque agora eu tô no altar, eu sou o primeiro da fila. Só que Deus, Ele não vê como o homem vê.
quê? Deus ele vê o coração, Deus ele enxerga a motivação. Então para o mundo, você pode ser o menorzinho, você pode ser o último lá da fila, quem sabe o sem importância para as pessoas no lugar onde você está, mas Deus ele pode chamar você e falar assim: eu quero pagar você primeiro, está aqui o teu salário. Eu fico maravilhado com isso, irmão. Eu fico mesmo, porque eu já vi Deus fazendo coisas como essa muitas vezes. Muitas vezes. Gente se achando, gente pensando que é a última bolacha do pacote, que eu nem diz, né? A última água com gás do deserto. Vem com papo de Coca-Cola aqui não, que isso é passado, tá? Tem gente que pensa que é a última água com gás do deserto. Não é, irmão. Não é. A gente está aí no mesmo pacote, irmão. A gente é feito, sabe do quê? Da mesma coisa. O quê? O quê? Um pedaço, um pouquinho de terra, um punhado de barro. A gente é criação das mesmas mãos, do mesmo oleiro. Então não é a posição ou cargo eclesiástico, ministerial que você ocupa, ou a posição que você tem na sociedade, é o que você tem dentro do seu coração. E isso é o que move a mão de Deus sobre a sua vida. E nós precisamos entender isso. Deus ele enxerga lá dentro do seu coração, ele está vendo lá dentro do seu coração. A motivação. Por que você está aqui, irmão? Por que você quer trabalhar no reino de Deus? Ou por que você não está trabalhando no reino de Deus? Porque nós também podemos olhar da perspectiva, eu encerro com isso, de que os últimos são as pessoas que estão lá fora ainda, que Deus vai usar você para ir lá buscar eles. Deus vai usar você para chegar lá e falar: você está aqui ainda fazendo o quê? Jesus está lá te esperando para mudar a tua sorte, para mudar a tua vida, para mudar o teu casamento, para restaurar quem você é, para salvar você. Você estava aqui na praça até agora, a última hora, mas eu vim aqui dizer que tem um salário para você. Esses são os trabalhadores. Então, às vezes a gente só olha como: eu estou aqui na praça, né? Nossa, eu quase cantei um louvor do mundo agora. Eu dormi na praça, eu ia cantar aqui. É um louvor, não é? Dormi na praça pensando nela. Que isso, varão? Aí não, né? Veio na hora, acho que foi uma seta do Satanás assim. Tá repreendido. Mas tem gente dormindo lá na praça, olha, ó. Eu sendo inteligente aqui, ó. Tem gente dormindo na praça pensando em coisa que não é Jesus, irmão. Cantando a música, estou no bar, bêbado. E Deus vai usar a sua vida. Foi boa essa, não foi? Deus vai usar a sua vida para ir buscar esses cachaceiros. Para ir buscar esses perdidos que estão dormindo na praça. Tirando a brincadeira, irmão, é verdade. Tem muita gente que Deus escolheu, que está no mundo, que está perdida, que se desviou, que está longe de Jesus. E quem sabe Deus não chamou você para ir lá, ser um mensageiro, falar assim: olha, o trabalhador, o dono da vinha, chamou os trabalhadores, e Ele mandou vir aqui chamar você, porque Ele quer transformar, Ele quer restaurar, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Deus pode fazer em você e pode fazer através de você também. Então o que nós aprendemos, irmão? Com tudo isso, não ser efeito de comparação, não ser invejoso, não ser zoião. Entender que Deus ele vê as coisas diferente. Entender que na última hora pode ser o momento que Deus escolhe as pessoas, que Ele paga o salário, que Ele salva como salvou o ladrão na cruz. O que eu preciso tirar de lição disso? Eu preciso olhar para o alto, ao invés de ficar olhando para o lado, irmão. Porque é de lá que me vem o socorro. É de lá, irmão. Quem me prometeu o salário, com quem eu combinei. O que nos dá esperança, irmão? Que quem prometeu o denário, que quem prometeu o salário, não é caloteiro. Quem prometeu o salário nunca ficou devendo nada para ninguém.
Quem prometeu que vai vir buscar a sua noiva é fiel, é justo e vai cumprir o que ele prometeu. E esse é o combinado. E isso basta. E isso basta. O que a gente vive aqui é passageiro. Acaba rápido, o ladrão rouba, a traça corrói, mas o que Deus prometeu, o salário que Ele prometeu aos trabalhadores, isso é para sempre, irmão. E isso precisa alegrar os nossos corações. Resumindo, uma frase para a gente ir embora: tira o olho da terra e põe o olho no céu, irmão. Que enquanto você estiver com o olho na terra, você vai ser frustrado. No momento que você põe os olhos no céu, por mais que você não saiba como vai acontecer, você vai ter a certeza que vai acontecer. E de que maneira Deus vai fazer, pouco importa, irmão. O importante é que Ele faça. Amém? E nós que esperamos, temos a certeza que Ele vai fazer. Vamos ficar de pé, vamos orar, por favor. O reino de Deus é semelhante. Como Deus vê as coisas é diferente de como o homem vê, irmão. Então olha só, talvez você não esteja entendendo alguma coisa de como Deus está trabalhando. Às vezes nós não entendemos mesmo. Às vezes eu não entendo, irmão. Eu vou ser sincero para ver se você consegue ser humilde de se colocar nessa posição também. Às vezes eu não entendo. Não entendo mesmo. Eu sou limitado. Mas a decisão que eu tomei de continuar seguindo, por mesmo sem entender, já me deu muitas lições de que vale a pena esperar. Porque hoje às vezes Deus faz uma coisa que a gente não entende, mas a gente daqui a um tempo vai entender exatamente por que Ele fez. Por que uma igreja teve que acabar para nascer outras igrejas? Por quê? A gente vai entender das coisas mais simples até as coisas mais malucas que existem. Porque tudo que Deus faz tem um propósito, irmão. Só que a gente tem um entendimento limitado, pequeno. Por isso que a gente precisa confiar em Deus e buscar Ele o mais profundo possível, para que a gente possa nele encontrar forças para continuar. Amém? Então, tem trabalhadores aqui, não tem? Tem trabalhadores, irmão. Eu tenho uma coisa boa para te falar. Se você é o primeiro lá, tá desde madrugada, já chegou faz tempo, né? Nasceu na igreja, né? De berço, crente de berço, como se diz, né? Recebeu um denário, crente de berço, que nem a Shirley. A Shirley abriu as igrejas da Praia Grande aqui, irmão. Ela era a tia da classinha dos pastores, que é os pastores das igrejas hoje. E Deus foi lá e falou, vou te dar um denário. E ela está aí firme, irmão. Pelo denário, pela salvação, pela eternidade. E alguns chegaram depois, irmão. Tem gente que está chegando agora. Agora faz sentido a Shirley pregar para que as pessoas sejam salvas. Eu estou usando como exemplo ela, como muitos outros que tem aqui. E aí quando chega alguém aqui e é salvo, ela reclama, pô, estou ganhando um denário. O cara chegou agora, está ganhando denário também? Está sendo curado também? Está sendo abençoado também? Está ficando feliz também? Não, eu quero ser mais feliz que ele. Jesus, eu abri uma igreja aqui na Praia Grande. Deus vê de uma outra maneira, irmão. A Shirley, eu não estou falando que a Shirley é velha, amém? Ela é mais velha do que eu. Quem me conhece mais intimamente sabe que eu fico feliz quando alguém é mais velho do que eu. E isso está mudando, né? Porque eu estou ficando muito velho. Então, é tio, não sei o que lá. Eu falo, tio, meu Deus do céu. Eu que chamava de tio. Mas ela tem muito tempo na carreira cristã. Muito mais que eu, pelo menos. Quanto tempo você anda com Jesus? 40 anos? Então, pronto, irmão. Não preciso falar mais nada. Eu tenho 38, ela tem 40 com Jesus. Daí dá para entender. A Shirley é mais importante que eu? Eu sou mais importante que a Shirley? Não, irmão. Somos filhos de Deus. E você que está chegando agora, também. O que importa é, o dono da vinha te chamou para trabalhar? Ah, mas eu estava na praça, eu cheguei primeiro. Não importa a hora, irmão.
Vai. E eu penso mesmo que Deus está chamando você. Quem sabe Deus está falando assim hoje: o que você está fazendo na praça até agora? Eu estava aqui, ninguém me contratou, ninguém me chamou, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí o dono da vinha ignora isso e fala assim: então vai lá, vai trabalhar. Só tem uma coisa para falar para você, irmão: vai trabalhar, vai fazer o que Deus chamou você para fazer. Vai trabalhar, não fica parado. O restante Deus ele cuida, irmão. O salário é Ele quem manda pagar. Ele chama o administrador lá e fala assim: vem cá, vai lá e abençoa o meu filho lá, vai lá e abençoa esse trabalhador. E glória a Deus por isso. Vamos orar, irmão. Pai, nós somos tão limitados, Pai. Meu Deus, às vezes nós demoramos para entender a Tua vontade, os Teus propósitos. Senhor, entender de fato de como é o reino, o Teu reino para as nossas vidas. Mas nós queremos nos colocar à disposição, Senhor, que a nossa mente, Pai, ela seja aberta para receber essa palavra, que o nosso coração possa receber essa semente, esse entendimento, e que nós possamos crescer, entender, Senhor, nos posicionar e continuar, Senhor, trabalhando, ou então voltar a trabalhar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Porque essa história nos conta sobre o reino de Deus, sobre o Senhor que é o dono da vinha, mas também nos mostra a situação dos trabalhadores, que somos nós. E muitas vezes nós paramos no meio do caminho, muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós nos sentimos injustiçados, e isso não tem a ver com o Teu reino, Pai. Então remove isso das nossas vidas, Senhor, para que nós possamos alegremente continuar Te servindo, meu Deus. Que possamos, enquanto estivermos nesta terra, Pai, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai, com alegria e com a certeza em nossos corações de que o salário que foi combinado, de que todas as promessas que o Senhor fez vão ser cumpridas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nos fortalece, Senhor. Traz vigor àqueles que se cansaram, que se fadigaram, meu Deus. Coloca de pé, Senhor, aqueles que caíram, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, faz, Senhor, com que aqueles que estavam, Pai, sem trabalhar, eles possam entender e voltar para a vinha, e voltar para o serviço, e voltar para o chamado, e voltar, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor criou cada um para fazer, Senhor. Porque assim que nós vamos Te servindo e vivendo tudo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Senhor, nós Te adoramos, nós Te agradecemos, porque a Tua palavra, Senhor, ela é clara, esclarecedora, ela é edificante, Senhor. Ela nos ensina e nos mostra o caminho. Nos perdoa porque nós somos limitados e muitas vezes somos falhos, Pai. Mas nós queremos continuar trabalhando, Pai, no reino de Deus, servindo da maneira como o Senhor nos chamou para servir, em nome de Jesus, em nome de Jesus.